Você tem uma ideia de criar uma startup de modelo de negócio recorrente. Talvez até você já tenha saído produzir, criar o seu produto e ido em busca de escalar a sua operação, falando: agora eu tenho um produto e vou vender. O que eu trago aqui para vocês é um erro que a maioria dos fundadores, quiçá mais de 90% deles, acabam cometendo em não entender o momento que você se encontra e toda a jornada que existe para sair do zero até 100, 500, 1000 clientes pagantes em uma startup, em um modelo SaaS, Software como Serviço. E após utilizar já em meus negócios diariamente, aplicar no meu produto e na minha startup atual, eu trago para vocês o passo a passo de como eu faria para escalar hoje um negócio como esse. E fique até o final porque essa mentalidade, essa estratégia, esse passo a passo que você vai ver agora não é teoria. São passos que fundadores utilizam diariamente e atualmente em suas estratégias. Isso nenhuma escola vai te falar. Isso é o dia a dia. São mais de 20 anos desenvolvendo tecnologia, atuando em inovação com startups e sim, agora a gente pode passar esse conteúdo para você e quem sabe você conseguir otimizar muito o seu canal, a sua estratégia de crescimento. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alex Becker, sou fundador de startup, tenho mais de 20 anos de tecnologia, mais de 10 anos atuando com startups e inovação. E atualmente, além dos meus negócios, utilizo esse canal para compartilhar o que eu faço diariamente e o que realmente dá certo, dados, casos reais e toda a jornada para que a sua jornada seja cada vez mais fácil. Você não precisa fazer erros que fundadores já fizeram. Aprenda com isso. E esse é o meu objetivo, que você saia daqui uma visão mais expandida e com estratégia certa para você aplicar no seu negócio. E se você gosta de conteúdos de startup, inovação, SaaS, estratégias de crescimento, histórias reais de fundadores, esse canal aqui foi feito para vocês. Então deixe seu like, siga o canal, ative o sininho e se fizer sentido para você, se realmente te ajudar em algo, compartilhe com mais fundadores. Talvez esse é o movimento que precisamos fazer para ter cada vez mais o ecossistema de inovação fortalecido. Então, vamos lá para o vídeo e começamos agora entendendo, deixa eu vir aqui, como que funciona o mundo de uma startup. Antes de mais nada, para você dizer que você tem um produto, você precisa minimamente vender. Ter alguém que pague para o seu produto. Senão, basicamente, você só tem uma ideia. E quando você tem uma ideia, essa ideia, antes de mais nada, ela precisa resolver uma dor de um cliente, uma persona, vamos botar aqui, o ICP, né? Perfil de cliente ideal, uma persona. Você resolvendo essa dor, aí sim a gente começa a pensar, bom, agora eu posso estruturar uma startup, eu posso estruturar um negócio. E para isso, o que acontece? Muitas pessoas acabam muitas vezes negligenciando a questão da dor, tem uma ideia, dessa ideia já criam um produto, um MVP, e já saem querendo comercializar esse produto. O que está de errado? Primeiro, se você não resolve uma dor, provavelmente está quase 100%, 100% é muito, mas 99% você vai ter dificuldade em vender. Você não vai conseguir ter essa operação, porque se não é uma dor, não tem demanda. Se não tem demanda, não tem interesse em comprar o seu produto. Então esse é um erro básico de você criar, e aí você, hoje com o advento da tecnologia de IA, fica muito fácil você ter uma ideia e criar. Só que isso você acaba botando dinheiro e esforço em potes errado. Então tenta evitar essa jornada sem ter a dor clara, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, sabendo disso, sabendo que uma startup, um negócio só existe se você tem uma dor clara
e você tem alguém pagando, qual que é o processo que acontece nessa jornada? E aqui eu costumo separar basicamente a fase do MVP, da ideia, e aí aqui é muito claro que a gente tem 0 clientes, né? Dessa ideia, a gente parte para buscar os nossos 10 primeiros clientes. E eu já vou adentrar mais a fundo em cada etapa, mas só para você entender que existe uma jornada. Para daí sim, onde aqui vai ter várias segmentações e cada fase são estratégias, são formas da gente atuar para chegar, vamos botar aqui uma meta, 1.000 clientes. Vai depender muito do seu modelo de negócio, seu ticket, potencial de mercado para ver. Isso aqui é algo escalável? E lembrando que startup por si só tem que ser algo escalável, mas não necessariamente. Talvez você tenha uma ideia SaaS e 100 clientes já é muito. Então isso vai variar, obviamente, cada negócio, cada perspectiva. Mas sabendo dessa parte aqui, sabendo que a gente vai então começar a construir o nosso MVP, tá? O que a gente tem que ter claramente? Que vai existir todo esse processo aqui que a gente vai falar a partir de agora, é o nosso go-to-market, né? Como é que a gente vai para o mercado. E cada etapa é uma forma da gente atuar. Então, vai ter um momento que tu vai iniciar uma atração, vai ter um PMF, que é um Product Market Fit, e aí sim você vai pensando em escala. Não tem como você já pensar em escala, criar estratégias para escalar o teu negócio se ainda você não está preparado para suportar esse crescimento. Então vamos por partes. A gente tem aqui e nesse MVP, tá? O foco desse MVP aqui não é venda, não é venda. Pô, Alex, estou criando um negócio para não vender? Exatamente. Esse momento aqui, você tem uma ideia. Você vai ter que identificar qual que é o teu ICP, qual que é o cliente, qual que é a dor que você vai resolver desse cliente e se esse teu cliente aqui, com base nessa dor, se ele pode pagar para você. Ele pode te pagar o que você almeja? Esse é o primeiro exercício básico. Sabendo dessa ideia que você tem um perfil de cliente alvo, tem essa dor que você vai resolver. Para você resolver essa dor, qual que é o core, ou seja, o que você precisa construir para que em uma, duas, hoje com a inteligência artificial é muito rápido, antes a gente falava um mês, mas hoje, questão de semanas, uma, 2 semanas, você já tem que ter um MVP nitidamente que resolva essa dor para esse cliente. Sabendo que, sim, ele tem potencial e ele realmente poderia pagar. O que você vai fazer? Você vai em busca agora e você vai entrar na etapa da fase de 0 a 10 clientes. Então você já tem um produto, já tem algo que resolve essa dor e você vai buscar esses 10 clientes. De novo, a ideia aqui não é vender. É basicamente como se você fosse o cara da tecnologia do teu cliente. Você vai virar amigo, vai virar realmente uma pessoa que, pá, ele está aqui para resolver a minha dor. Ele está solidarizado comigo referente a isso. Porque o objetivo aqui desses 10 clientes, e aqui é sujar, como tem o ditado, né? Sujar a botina. Ou seja, você tem que ir para o campo. Você tem que pegar um ônibus se for preciso. Não foca em criar estratégias no digital. Não foca em criar um arsenal de investimento se você ainda não está preparado. Vai bater na porta dos seus clientes, conversa com eles, mostra para ele, tenta fazer ele usar a plataforma, porque aqui o objetivo é bem claro. Você tem que gerar
resultados. É isso que é teu objetivo na fase de 0 a 10, a fase 1. Construindo esse core do teu produto, construindo e gerando valor, resultados, tá? Basicamente, você vai fazer o quê? Vai coletar depoimentos. Esse é teu único objetivo com 10 clientes. E tem que ter 10 clientes para você avançar para a próxima etapa. E lembrando que muitas vezes você não gerar resultado para eles, o teu produto não funcionou, também é um resultado. Isso é muito importante e vai acontecer muitas vezes nesse processo. E o que acontece quando você não tem resultado, o teu produto não resolveu? O teu objetivo aí é entender por que o meu produto não resolveu. O que eu preciso fazer para resolver essa dor? Vai em busca dessas respostas. E quem vai te dar essa resposta? O teu ICP, teu cliente. Uma coisa importante também que eu gosto bastante de mencionar é você analisar quando você está falando no ICP e falando na dor, qual que é o tamanho desse mercado. Tente trabalhar em mercados grandes, com potencial de escala. Se você está num mercado muito nichado, não é que seja ruim, mas ele tem um teto para você. Então, existe uma metodologia TANSANSON, onde você analisa o mercado total e vai afunilando até chegar no mercado que você realmente vai adentrar com as estratégias que você vai percorrer. Mas se não tiver resultados, você tem, caso não tenha resultados, o que você vai fazer? Você vai em busca de analisar o porquê. Por que você não gerou resultado? E nesse ponto é muito importante a gente avaliar o quê? De novo, a gente não está vendendo. Mas você vai chegar no momento que você vai ter que analisar a questão se realmente, depois de gerar resultado, a questão da tua precificação. E aí você vai perguntar se eles pagariam isso para você. Caso não pague, o que precisa para eles te pagarem isso? Não tenta reduzir a tua estratégia, teu preço. Tenta entender o que vai fazer ele te pagar 500, R$ 1.000 mensais. Isso é importante. E gerando resultado para esse perfil aqui de cliente. Opa, eu vou voltar aqui. Gerando resultado para esse perfil aqui de cliente, 0 a 10. Então, o que você vai fazer? Você vai agora começar a pensar na próxima fase. Então, nessa próxima fase é onde a gente começa a entrar e vai em busca dos próximos 20 clientes. Então, eu já tenho 10 clientes já gerando receita e vou em busca dos próximos 20. E, de novo, ainda que o objetivo não é a gente sair vender. Mas aqui a gente já começa a pensar numa estrutura inicial para comportar suas vendas. Então, basicamente, começamos a pensar em uma infraestrutura inicial. O que eu quero dizer com isso? Agora sim, a gente vai começar a criar uma estratégia no digital para ir em busca desses próximos 20 clientes. Só que ao invés de você botar um site, produto XYZ que resolve isso, compra tal produto, sai vendendo já
que é o nosso objetivo aqui nessa questão? Aqui a gente vai começar um processo já básico, onde podemos pensar em uma página onde você já vai fazendo o quê? Mostrando os resultados que você já tem. E lembra, no início é muito difícil a gente vender porque ninguém nos conhece, você não tem autoridade, você não tem resultado. Agora, aqui já começa a mudar um pouco. Não temos um arsenal, mas a gente tem 10 depoimentos, 10 pessoas falando que o seu produto resolve a dor que eles têm. Então começa a trabalhar nisso. E aí você vai fazer o quê? O pitch de vendas, basicamente você vai falar: olha só, eu já gero resultado para esses clientes. E eu tenho certeza que em X tempo eu gero resultado para você também. Vou botar aqui para eles. Vou botar para você, né? Fica melhor. Então repare, ao invés de você dizer, cara, eu tenho resultados. Em X tempo eu vou te entregar esse resultado. E você só vai me pagar, só paga se você tiver resultado. Muda totalmente o jogo, né? Esse é o ponto. Você tentar agora, com base nesses próximas vendas, então aqui já é uma venda mais, a gente já está indo mais ativa, né? A gente já está indo buscar esses clientes, então a gente pode criar uma campanha simples em marketing, podemos criar um funil. Então, um negócio legal falando em funil, né? Sempre é bom a gente ter um CRM, nem que seja uma planilha, uma tabela, ou seja, planilha e tabela é a mesma coisa, mas ter planilha, um sisteminha que gerencia quem que são esses leads, da onde veio, o que você está gerando, o que você está... para você começar a ter um histórico. Isso é muito importante lá na frente, tá? Então aqui, vamos indo aqui, a gente então fechou 0 a 10 clientes. O objetivo não é vender, é ir atrás, realmente entender e encontrar esses clientes, oferecendo. E aqui é importante que depois que você gerou resultado, gerou um tempo, aí começa. Olha só, eu vou te dar mais um ano, e é bom também deixar claro no início que você vai resolver, que lá na frente vocês conversam. E aqui você fala, daqui um ano você começa a pagar, pode até ser um preço diferenciado, porque esse cara que você tem que realmente tirar o chapéu, porque se estava contigo quando você não tinha nada, nada mais inteligente, algo nada mais justo do que você também gerar valor para ele em precificação. Na próxima fase, a gente começa a pensar em buscar, e aí buscar os outros 20 clientes, né? E aí nessa fase, o teu objetivo é, você tem que terminar com 30 novos, ou seja, 30 novos não, mas, deixa eu apagar aqui, 30 depoimentos de resultados. Resultados. Olha só, aí agora a gente começa a jogar um jogo diferente. Então, o objetivo aqui é oferecer de graça, resultado, e aí você cobra. Mas esse de graça, ele não é de graça. O objetivo é, em troca desse resultado, ele te prestar o depoimento gravado. Entendeu a lógica? Então você vai ter no teu pitch isso. Olha só, eu já tenho gerando resultado para esses clientes. Em X tempo eu resolvo para ti e o meu objetivo aqui não é te cobrar nada agora. Mas em troca disso, eu quero que assim que você gerar resultado, você me dê um depoimento e lá na frente, se você me pagar um ano adiantado, você vai pagar X valor
da assinatura e poder utilizar a plataforma da melhor forma possível. Então, aqui a gente já começa a ter uma base sólida para começar a ir para o próximo nível. Indo aqui, então, o que a gente tem também, tá? Aqui a gente agora começa a... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tendo esses 30 clientes, uma coisa que ajuda bastante é vocês começarem a buscar quem que são os influenciadores da sua marca. Só que não vai em busca de influenciadores que já têm um perfil com muitos seguidores, um alcance muito grande, porque o ego é muito grande e eles não vão querer fazer se você não pagar. E talvez você não tenha, talvez não, se utilizando da estrutura do seu negócio, não tenha condição de fazer esse investimento. Mas você pode buscar pessoas que podem ser influenciadoras e oferecer para eles o produto e aí em troca eles poderem te ajudar nessa alavancagem do seu negócio. Então, aqui deixa eu ver, só para nós não perder o raciocínio. Então, influenciadores também agora a gente já começa a pensar. E uma das coisas que agora você já vai começar de 30 clientes, você já vai começar a ir 50, 100, e aí começa a ter um problema que é o problema de você escalar o teu negócio. Até aqui, até 50 clientes, você conhece um a um, você já conversa com todo mundo, tem uma relação, mas na medida que você vai escalando o teu negócio, você já não vai mais ter essa visão de um para um. E nessa escala, um dos objetivos mais fortes para você chegar em clientes, por exemplo, é você criando agora o que a gente chama, né, para você começar a encontrar o teu PMF, Product Market Fit, ou seja, o fit do produto, fit do mercado. Aqui basicamente a gente vai ter que entender alguns raciocínios. Você vai ter que ter o teu produto, então um produto que você vai comercializar, que é o que a gente está falando, né? Qual que é o core do teu SaaS, da tua funcionalidade, para um perfil de cliente específico, e aí você vai escolher o quê? Uma precificação e um canal que você vai atuar. Então, um canal e aqui o canal da escala. Então, eu posso trabalhar com estratégias para esse produto, para esse público, a uma precificação de R$ 100 mensais. Posso pensar numa escala de R$ 500 mensais. Num canal inbound, inside sales. Um canal outbound. Como que vai funcionar essas estratégias? Tenta encontrar, porque é isso que vai dar margem agora para você trabalhar e avançar para o próximo nível. Então, até 100 clientes, você já começa a pensar nisso. E uma das coisas que até tem literaturas que falam, a gente vê muito acontecendo, não vou me lembrar qual que é a empresa que... A RD Station. A RD Station fez muito esse processo. E quando eles chegaram na receita de... Não me lembro se foi... Agora eu posso estar falhando, mas se não me falha a memória, 100 mil de MRR. Posso estar falhando, depois eu posso verificar e comentar isso. Mas ele só começou a pensar em outros canais para buscar o seu cliente assim que você atingiu. Então, enquanto você não atingir 100 mil de MRR, tenta encontrar esse ponto. E aí um dos pilares, e aí eu gosto, tá? Não tem problema. E é um canal muito forte, que é o canal de indicação. Esse é um canal que
vai te dar muita margem, porque as pessoas que têm resultado, elas querem ajudar os próximos. Então, tenta alinhar um canal, se realmente faz sentido no inbound marketing ou outbound, ver que tem cada negócio é um negócio, mas uma indicação alinhado a influenciadores são pontos que nesse momento podem te ajudar a escalar o teu negócio. E lembre-se que a única coisa que as pessoas realmente se importam são com resultados. Fora isso, você não consegue encantar. Então, não crie estratégias para focar em venda, crie estratégias para levar resultados. Mensure isso desde o dia zero em toda a jornada que o seu cliente passa dentro da tua operação. Feito isso, vamos ver aqui o que a gente tem mais. Aí aqui a gente começa a estruturar, né? Então a gente já pensa num, e aí isso é importante, tá? A gente já pensa em estruturar um funil necessariamente para comportar o teu a tua estratégia do momento. A gente começa a trabalhar com métricas. Quais são as métricas? Métricas de marketing, quanto você está investindo, qual que é o teu custo por visualização, custo lead, todas as métricas do digital, em qual canal está gerando mais resultados. Aí você já vem para a área comercial, né? Então, e aí isso que é um ponto legal, tá? A precificação, a precificação, ela é muito importante você definir, porque ela vai ditar o rumo do que você vai fazer a partir de agora. Se você cobrar um ticket muito barato, você não tem como oferecer uma experiência para o seu cliente, uma experiência humanizada. Então, ticket barato, vamos lá, 100, 200 reais mês. Se você criar um produto desse valor, desse ticket, você não consegue comportar, passar por um pré-venda, venda, um CS. Esse produto ele tem que ser, que é um low ticket, ele tem que ser um produto que ele se cadastra, por exemplo, um Spotify, se cadastra, usa e aí a comunicação é com a massa. A partir de 300, eu gosto de 500 reais, pelo menos, aí a gente começa já a pensar numa estrutura mais importante. Então, além do funil, além das métricas, você vai ter que ter os teus processos, começar a criar os teus processos de venda, criar os teus playbooks. Então, isso que é muito importante. E vai ter que ter muito treino com as pessoas. Ah, Alex, eu sou só eu. Você então vai ter que ter esse processo, playbook, que você executar para que quando você traga pessoas para o teu time, tenha como colocar e testar e validar. Encontrando todo esse canal e chegando a 100 clientes, você vai buscar mais depoimentos, coletar mais informação. E é um ponto que, quando chega nisso, chegou nos 100 clientes, que você vai começar a pensar em 200, 500, 1000 clientes, aqui começa a desmoronar o teu produto, a tua startup, a tua estratégia. E eu falo isso porque, como eu falei, aqui você já não consegue gerar uma comunicação muito assertiva de um para um. Você já começa a criar algumas ações em massa, começa a ter alguns problemas. E aí vem o tão temido churn. Porque você não vai começar a gerar resultado para todo mundo. E isso é normal. Você vai vender errado, a pessoa vai entrar e não vai usar, ela não vai ter informações porque você não conseguiu prestar todo o acompanhamento, e são coisas novas que você vai aprender nesse processo. Então o churn vai ser muito alto. E aí você não tem que cuidar só para não entrar no vale da morte da startup, que a gente pode falar em um outro vídeo, mas o churn é um elemento muito forte, porque às vezes você mapeou a dor e ela pode estar centralizada num grupo, numa região específica. E quando você começa a escalar o negócio e aí ir para uma região, por exemplo, nível nacional ou internacional, você começa a ver nuances e dores ou formas de trabalho que você vai ter que ou personalizar, ou trabalhar, ou implementar, ou até mesmo segmentar melhor quem que é o teu ICP.
E por não gerar resultado, as pessoas não vão renovar e vão cancelar. E nessa fase aqui de 100, começando isso, uma das coisas que você vai ter que estruturar urgentemente é uma operação de CS. É isso aqui que vai te dar o suporte e apoio para que você mitigue cada vez mais o erro e o problema do churn. Uma pessoa responsável para ajudar e pegar na mão dessa pessoa e trabalhar para que ele tenha resultados, coletar depoimentos, monitorar. Então, resultados, monitorar e ser proativo nas suas ações. Feito isso, aí a gente já tem ações proativas, já tem uma estrutura de comercial com pré-venda, venda, processos validados, já encontrou o canal, a precificação, já sabe onde é que esse cliente está, o que ele gosta, como é a forma de comunicação, você tem resultados e você já tem uma base de clientes. E aí a gente começa a pensar em escala. Resumo da ópera. A gente tem que usar os nossos resultados, mais depoimentos. E aí, essa base aqui, vou botar aqui, tudo isso aqui integrada a um ecossistema de CS, a um ecossistema de suporte, a um ecossistema do seu comercial, a um ecossistema do seu produto, com métricas, mensuração, proatividades, agentes de IA atuando de forma mais assertiva, aí sim a gente começa a pensar em escala e entra nessa fase. E para você conseguir ter escala, um dos principais pontos é você ter acertado a forma que você vai fazer essa distribuição. Qual que é o canal, qual que é o ponto que você botar mais dinheiro, você consegue escalar essa operação. Descubra qual que é o valor que o teu cliente, ou seja, o LTV, o valor vitalício que ele gera para você. E com base nesse valor, você vai conseguir chegar no valor para fazer investimento e saber quanto que vale a pena você pagar para trazer um novo cliente. Então aqui a gente deixa eu ver aqui, a gente fez um mapa da jornada de saindo de zero, passando por todas as questões e obviamente aqui, se a gente fosse adentrar mais estruturado em cada área, a gente teria muito mais coisa para destrinchar. Mas passando uma visão geral para vocês, esse é o processo e é como eu faria para sair de 0 até 1000 clientes e você tivesse uma operação cada vez mais estruturada. Faz sentido para vocês? O que você mudaria nessa jornada? Tem feito algo diferente? Essa forma também acho que é legal da gente falar, essa forma que estamos fazendo esse vídeo. Vocês conseguem ver bem? Então, todo o feedback que você quiser dar aqui embaixo no comentário. Lembrando, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, para nós é muito importante. Mas se tiver algum ponto que você gostaria que a gente se aprofundasse, também gostaria que você deixasse aqui no canal, embaixo nos comentários. Mas basicamente é isso. Escalar existe um processo e não acontece da noite para o dia. E para você escalar, você precisa ter dados, ter informações, entender qual que é o estágio que você está e o que você deve fazer. Qual fase? Cada fase tem uma etapa a ser percorrida. Já passei por todas elas e hoje na Agrária a gente está na fase de escala e a Agrária, que é a minha startup de gestão agrícola, então a gente atua no agro. Eu já ajudei outros projetos a serem escalados da mesma forma e é muito nítido que existe esse padrão que você deve executar. Espero que você tenha gostado. Se gostou, novamente, deixe seu like, seu comentário e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!